que eu amo muito minha família, Senhor, eu amo muito. Ele chora porque pode ser preso a qualquer momento. Vai pagar pelos crimes que cometeu. Um pai mantém relações sexuais contínuas com a filha de apenas 11 anos de idade. A menina engravida e tem um filho. O caso foi parar na polícia e veio para a justiça resolver. Culpado ou inocente? O juiz aqui do Fórum de Beberibe, litoral do Ceará, absolveu o pai-avô. Para ele, a filha seduziu o pai. O caso de pais que abusam dos próprios filhos é mais comum do que se imagina. O crime cometido entre quatro paredes deixa cicatrizes que não fecham. Eu tenho dificuldades assim, então afeto desse pichucho, qualquer pichucho. De norte a sul do Brasil, o inimigo mora na casa vizinha. E ele te machucava? Às vezes no quarto ao lado. Voltamos a Beberibe. Nós fomos à procura da família. No sítio Lucas, periferia da cidade, encontramos a casa. Carlos Alberto Gomes da Silva tem 45 anos. A filha dele, Denilvia, hoje está com 21 anos. Agora, hoje o senhor vive aqui com ela? Não, senhor, eu vivo na outra casa aí. E ela vive aqui? Ela vai lá chorar pra casa do marido dela. E às vezes ela vem aqui. Ah, hoje ela não tem? Tá. Ela tá aí? Tá. E a criança, quantos anos tem? Tem aquele aqui. Vi aqui, tava nesse aqui, tá ele aí. Esse aqui? É. Quer dizer, esse é o filho e neto do senhor? É, sim, senhor. Ele é filho e neto do senhor? É, sim, senhor. Como é que ele chama? Diego. Diego é o filho dos dois. Ele tem agora 8 anos de idade. E uma surpresa: depois de ter sido absolvido pelo juiz de Beberibe, Carlos Alberto e a filha continuaram juntos. E há 4 anos tiveram Viviane. Denilvia fica incomodada com nossa visita. Naquela época, por exemplo, né? O que você achou quando o juiz falou que seu pai estava absolvido, que ele não era culpado? O que você achou da justiça? Você achou que estava certo? Conta pra mim, você achou que estava certo ou que estava errado na justiça? Não quero mais falar sobre isso aí, não. Passou, tá no passado. Pra você já ficou no passado? Já ficou no passado, pra mim já morreu há muito tempo. Não quero saber mais disso aí, não. Mas você conseguiu mesmo esquecer, superar tudo isso? Graças a Deus. Conseguiu? Graças a Deus. Como é que tá a sua vida hoje? Tá normal? Boa, a minha vida é boa, normal. Muitas vezes são tios, avós, parentes próximos. Dados do Serviço de Enfrentamento à Violência Sexual mostram que no ano passado, a maior incidência de casos aconteceu com meninas entre 7 e 14 anos. A maior parte delas, 39,4%, foi agredida por seus padrastos. Eles dão vazão a um instinto que para a medicina é uma doença, mas para a lei é crime. Eu vou divino, Polícia Federal, abre a porta e sai. Abre a porta e sai, não vai pra dentro não, entendeu? Em Roraima, a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que drogava e abusava de meninas virgens, algumas de apenas 7 anos de idade. Para conseguir as provas, a polícia gravou imagens de empresários e autoridades, como o ex-procurador do estado, Luciano Queiroz, entrando com as meninas em motéis de Boa Vista. Depois a gente foi para o banheiro. De volta a Beberibe, tentamos entender o que aconteceu entre pai e filha. Carlos Alberto admite ter cometido um grande erro por ter abusado e engravidado a própria filha. Garante que foi em uma época em que ele bebia muito, mas não consegue explicar por que continuou e teve mais uma filha com ela. O juiz teria dito que a sua filha seduziu o senhor. O senhor concorda com isso? Sim, não. Porque eu bebia, como eu terminei de mencionar, ela era mais pequena, né, jovem. Então, se eu como um adulto, devia... aí a culpa foi minha, né?
na época. Admite a culpa. É que eu bebia, né? Por causa da cachaça, bebia muito. E O senhor acha que o fato do senhor beber, a bebida que levou a senhor a fazer isso? com certeza. Com certeza. Agora, Tanto. depois do caso do Diego, o senhor parou de beber? Parei. Não bebo mais. Parou de beber. Parei. Mas o senhor teve uma outra filha com ela. Foi. Você explica agora se o senhor parou de beber. Eu parei porque não bebia como eu era, como bebia assim continuamente, tá entendendo? Mas No primeiro o senhor falou que o senhor bebia. Na Viviane o senhor disse que não bebia. E como é que se explica então que o senhor continuou tendo relação com sua filha? não, isso aí foi através de que a gente ainda se gostava ainda, né? Mas depois disso pra cá acabou. Depois que nasceu a Viviane, 4 anos, Sim, o senhor parou de ter relação com ela? sim, senhor. Por quê? Porque eu a respeito como minha filha agora. Respeito e ela me respeita como pai. Eu amo essas crianças, né? E O senhor por ama isso, como filho ou como neto? como filho, como neto e acho como neto mais do que filho, porque não considero que ele não, né? São filhos assim por um erro, né? Mas como filho não, como neto, né? Eu considero eles e amo eles. Por isso que eu cuido deles. Quando ela não tá em casa, eu quem cuido, faço tudo, entendendo? Denilvia nega ter sido forçada pelo pai a ter relações com ele e reclama do mal que esse relacionamento causou a ela. O juiz acabou alegando que você seduziu seu pai. Você concorda com isso? Não, Não? não. Então você foi forçada. Não, forçado também não. Foi forçada e não seduziu. Como é que você explica então? Não, porque naquele tempo eu era pequeno, não sabia de nada, eu errava nada. Não seduzia ele, nem foi forçado também não. Agora isso marcou sua vida, né? Quando é pra me arranjar namorado fica difícil, assim. Fica e não fica, né? Porque não é todo homem que quer assumir a filha que tem um caso com o pai com 2 filhos, né? Os dois vivem uma situação financeira bem difícil. A ex-mulher de Carlos Alberto e mãe de Denilvia abandonou os dois e foi para Fortaleza, capital do Ceará. Ela apenas manda algum dinheiro de vez em quando. Eles dizem que a situação ilegal vivida pelos dois leva as pessoas a negar emprego a eles. Eu vivo pagando porque eu não arranjei mais trabalho, um trabalho decente, que desse pra mim continuar trabalhando para sustentar a minha As pessoas família. não dão emprego pro As senhor. pessoas não querem me dar emprego por causa do que houve, né? Mas hoje eu vivo pagando por esse erro. Existe o risco de o senhor um dia ter relação com essa criança, com essa menina? Não, senhor, jamais. Não mesmo? Jamais. Por quê? Porque eu não quero. Respeito. Isso não vai acontecer? Não, senhor. Certeza? Com certeza. E com a sua filha? Também O senhor não. vai ter outro filho ou não? Não, senhor, jamais. Por quê? Porque eu quero ver minha vida. Independentemente disso, não quero mais complicação para minha vida. Os médicos já sabem que crianças que sofreram abuso têm potencial para se tornarem também adultos pedófilos. Este médico de Goiânia garante que o impulso sexual pode ser controlado com remédios que regulam a produção de hormônios. O juiz Vosenberg de Moraes, que absolveu Carlos Alberto, continua aqui no Fórum de Beberibe, mas não quis conversar com a gente. Fomos então procurar a promotora pública do caso, Yertes Godin Pinheiro, que agora está em outra cidade, Baturité. Ela entrou com um recurso contra a sentença do juiz e mostra que há mais de 2 anos, Carlos Alberto foi condenado em segunda instância. Doutor, esse pai está condenado pela justiça, tá certo? Ele pode ser preso então a qualquer momento, né? Pode ser preso a qualquer momento e é para estar preso já, porque o tribunal decidiu anular a sentença do juiz e condenou ele a uma pena de 8 anos e 9 meses. Por que a senhora resolveu recorrer daquela sentença, doutor? O menor de 14 anos de idade, o adolescente até 14 anos de idade, ele não tem poder de consentir. Nós voltamos à casa de Carlos Alberto em Beberibe e contamos a ele a novidade. Vai ficar uns bons anos na prisão por ter abusado da filha.
Rapaz, se saiu, que foi decisão deles, né? Eu não posso fazer nada, né? Se saiu, foi decisão deles, né? Você pode ser preso a qualquer momento. Você está preparado para isso? Rapaz, eu não estou preparado porque na minha vida eu nunca fui preso, né? Na minha vida, sempre fui um trabalhador honesto, como eu falei com o senhor ontem, né? Uma decisão. Nunca fui preso na minha vida. Denilvia não estava por aqui. Muitas vezes ela deixa os filhos e vai para a casa de um namorado, diz o pai. Agora, ele tenta explicar aos filhos, netos, que a qualquer momento vai ter que deixá-los. O pai vai se ausentar, né, por uns tempos, porque passar uns tempos sem ver, seu avô, ela também, viu, bebê? Espero que dê tudo certo. Uma coisa que seu pai fez que tem que pagar, né? Seu pai cometeu no futuro, no passado, que eu vou ter que pagar. Mas quero que vocês vão crescendo, vão se lembrando, sempre se lembrem do seu avô, que eu amo muito vocês. No dia seguinte a esta entrevista, Carlos Alberto foi preso. Além da sentença de 8 anos e 9 meses, ele poderá responder também a um outro processo, que se refere ao nascimento da filha de 4 anos. Boa noite. O Câmera Record de hoje faz uma viagem a um território cruel e sombrio. Escondido entre a doença e o crime, investigamos o doloroso mundo da pedofilia. Prepare-se. O que você verá a seguir são fatos e depoimentos estarrecedores. Ele estuprou ela, né, e tentava de todas as formas manter relação com ela pelo ânus dela, né, e ele muitas vezes ela me falou que ele pedia para chupar o pênis dele, como se minha filha fosse um bicho, como minha filha fosse um animal, né, eu era uma criança, né, e quando isso aconteceu ela tinha 9 anos. As vítimas desse tipo de violência não têm sequer altura para sentar na cama e apoiar os pés no chão. Ainda brincam com ursinhos. Mesmo assim, não escapam de um tipo de crime covarde e doentio. Depois ele terminou de abusar de mim e falou assim: e se você contar pra sua mãe, eu te mato. Ele ia me matar e matar minha família. Então eu fiquei com medo de minha família morrer por causa de mim. Medo que permitiu que todos os dias, durante 1 ano, a garota fosse estuprada por um vizinho. Aconteceram várias vezes. Você tem ideia de quantas vezes aconteceram? O quê? Que ele gritava? Não, que ele mexia com você, abusava de você. Quase todos os dias que eu ia lá. Quando eu ia sozinha, porque até quando eu ia com meu irmão de 2 anos comprar as coisas ele queria. Como que era? Era uma barbaridade. Muito ruim. Tirava minha roupa, baixava minha roupa, eu empurrava ele. Aí ele ficava mais bravo ainda comigo, né? E ele te machucava? A mãe dela, que é divorciada, cuida de 6 filhos sozinha e trabalha fora, diz que só desconfiou porque a garota chorava à toa e andava pelos cantos da casa. E isso aí que foi que me doeu mais, né, porque eu sabia que minha filha estava passando por isso e eu não sabia. O homem que abusou da menina foi denunciado, mas até o fim desta reportagem, o agressor continuava em liberdade.
isso não pode ficar assim, pô. Né? Porque aconteceu com a minha filha, daqui uns 2, 3 anos todo mundo esquece e acontece com outras crianças. Porque ele não vai parar. Porque ele já andou perguntando por ela, né? Mandando um recadinho. Pra você, o que seria a melhor coisa hoje? Que ele fosse preso. Você tem medo dele? Eu tenho. Psicólogos explicam que não é possível reconhecer um pedófilo no meio da multidão. Geralmente, são pessoas do convívio da própria criança. Boa parte dos casos de pedofilia acontecem intradomiciliar, né? Ou seja, dentro de casa. Quem está cometendo é o padrasto, normalmente, ou até o próprio pai, ou, enfim, uma pessoa de dentro da casa. Outros olhos acompanharam esta outra menina. Acho que ele queria se aproximar da gente, fazer alguma coisa de ruim. Apesar da pouca idade, apenas 8 anos, ela tinha razão. Ele fez alguma coisa com você? O que ele fez? Ele pegou na minha vagina quando eu estava dormindo ali na sala. Você estava dormindo? E aí? Aí eu acordei. Você acordou? E aí, o que você fez? Eu dei um murro nele. Com medo, contou para a mãe o que aconteceu. E ela acreditou em você? Ela não acreditava. Maria Aparecida chora. Se arrepende de não ter confiado na filha. Eu me arrependo e me culpo muitas vezes por eu ter confiado tanto. A mãe conta que só acreditou na menina depois que viu uma reportagem na Record sobre a prisão do agressor. Um dia eu tava aqui, eu tinha acabado de chegar do trabalho, eu tava assistindo até o Jornal da Record, eu vi passando a reportagem, mostrando a lan house, mostrando os objetos e vi as calcinhas das minhas filhas. Isso mesmo, filhas. A filha mais nova, de 2 anos e 10 meses, também foi abusada. Ao chegar na delegacia, Maria Aparecida se surpreendeu. Além de ter reconhecido as calcinhas das crianças, se deparou com fotos pornográficas da filha mais nova. A criança foi fotografada várias vezes, sendo molestada. Foto dela nua, dele colocando o dedo na vagina dela, ele fotografando. A mãe conta que nunca desconfiou do rapaz que havia se tornado amigo da família e frequentava a casa dela. Não via motivo, assim, eu via ele com a criança, com o filho, então não tinha motivo, assim, para desconfiar, sabe? Apesar da hesitação de Maria Aparecida, outras mães fizeram a denúncia. 2 filhas dessa mulher também foram violentadas pelo rapaz. As meninas de 5 e 9 anos eram atraídas em troca de R$1. Elas não queriam mais brincar, não queriam mais pro colégio. E assim, desconfiava assim, sempre que elas choravam muito. Minha mãe desconfiou, foi num sábado, que a criança chegou com R$1. Dizendo que foi o preço que tinha dado para ela. Com ele, a polícia encontrou várias fotos pornográficas e filmagens de crianças. Nesta, Cleiton, dentro de um supermercado, anda atrás das meninas e filma as pernas delas. Nesta outra filmagem, o agressor é ousado. Segue uma garota que está acompanhada do pai. Pelo menos 5 crianças foram violentadas por Cleiton, inclusive o próprio filho. Ele abusou sexualmente do próprio filho, que leva o nome dele. Se for condenado, Cleiton pode pegar de 6 a 20 anos de prisão em cada um dos crimes cometidos. O tio é chamado para consertar o computador, mas quando ele fica sozinho com a sobrinha, o pior acontece. A menina que aparece em cena tem apenas 9 anos. Ela está na sala com o tio. A imagem foi gravada pelo pai da menina, que desconfiava do cunhado. Ao colocar a câmera, eu pedi a Deus que aquilo fosse uma mentira, que não estivesse acontecendo aquilo. Que era uma pessoa que a gente dava total confiança, gente da família. O tio foi chamado para consertar o computador. Assim que o pai sai, ele aproveita, abraça, acaricia, cochicha, seduz a sobrinha. Em seguida, beija a menina na boca.
Sem perceber que está sendo gravado, ele vai em frente. Coloca a mão dentro da saia da menina. Com medo de ser flagrado pelo pai, ele interrompe as carícias. Mas antes de sair, faz um gesto infantil, entrelaça os dedos num sinal de cumplicidade. É um pedido para a menina guardar segredo. Ao entrar dentro da minha casa, minha filha já estava cuspindo no chão. Foram 4 minutos, jamais eu esperava. Mas da forma que estava, ele já estava tão acostumado. As imagens viraram prova do crime. O técnico em informática Marcelo de Moraes, casado e pai de um menino de 4 anos, foi preso por atentado ao pudor. Ali eu já nem tinha mais cabeça. 9 horas da manhã da sexta-feira que minha filha falou, até o momento que eu gravei, eu não consegui comer mais nada. Marcelo esteve frente a frente com os pais da vítima quando prestou depoimento à CPI da pedofilia. Por mais que eu tenha errado, é pedir o perdão de vocês. Sabe, eu tô profundamente assim, envergonhado do que eu fiz. A pedofilia é um distúrbio sexual que faz a pessoa sentir atração por crianças e pré-adolescentes. Pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres. Por causa da repulsa causada nas pessoas, quem sofre deste mal geralmente não conta pra ninguém. Até os médicos têm dificuldade para identificar, pesquisar e tratar os pedófilos. Estima-se que 1% da população sexualmente ativa tenha algum grau de pedofilia, ou seja, para cada 100 pessoas, há um pedófilo. Quando se fala em vítimas, os números são bem maiores. Nos Estados Unidos, uma pesquisa constatou que 20% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso quando crianças. Abusos que vão desde um simples toque de mão até a relação sexual. No Brasil, os casos revelados pela CPI da pedofilia chocaram o país. Mostraram a dificuldade das famílias em conviver com o trauma da violência sexual. De forma alguma eu imaginava, nunca nem de longe, imaginava que isso poderia estar acontecendo dentro da minha casa. Sabe, é muito difícil ver minhas 2 filhas atormentadas, atordoadas, sabe, se achando culpada. Minha filha domingo perguntou pra mim: o que a senhora acha, mãe? Não é melhor eu morrer? Como que uma mãe vai aguentar o vício de uma filha de 9 anos? Se sentindo culpada, achando que ela destruiu uma família. Sabe, eu não tenho nem como raciocinar, eu não sei mais como vai ser a vida das minhas filhas, a nossa vida. Apenas 3 anos de idade e um destino trágico: ficar sozinha com um pedófilo. Aqui em Botucatu, interior de São Paulo, um caso de abuso sexual chocou a cidade nos últimos meses. A vítima é uma menina de apenas 3 anos de idade. O autor do crime tem 25 anos e morava na mesma casa da menina. Ele era namorado da avó dela. Fernando morou com Sidneia, a avó de Vitória, por 2 anos. Um dia, quando estava sozinho com a menina, Fernando foi cruel, violentou e depois, arrependido, bateu em Vitória. Você olha na menina, você vê ela uma menina saudável, andava, corria, né? Pra ver agora no estado que tá. Vitória teve lesões na cabeça, perdeu a fala e parte dos movimentos do corpo. O pai agora luta para curar a filha. Espero que, graças a Deus, a gente vai ver a recuperação dela, né? Pra ver se ela vai voltar a andar, tudo normal. Fernando ficou conhecido como o monstro de Botucatu. Ele foi preso no mês passado. O que eu aconselho para essas mulheres separadas que têm filhos pequenos, né? Antes de colocar um namorado ou um marido dentro de casa, primeiro procurar conhecer bem o indivíduo. É a única forma de você, da mãe poder estar preservando e protegendo seus filhos. Os presentes dados pelos moradores da cidade aguardam Vitória recuperar os movimentos, o que só vai acontecer se o tratamento neurológico for bem sucedido.
A menina, ao menos, tem o carinho do pai. Às vezes, nem com isso, as vítimas da pedofilia podem contar. Em São Paulo, garota de 10 anos que catava latinhas para ajudar os pais é raptada e estuprada. Justiça, meu Deus, justiça, Senhor. Uma mãe desesperada. Uma menina de 10 anos violentada. E um estuprador à solta. Ele tinha oferecido bala pra mim e eu falei que não queria. E ele pegou eu e me apanhou pela mão e botou dentro do carro. Era um domingo. Havia um show de música perto da borracharia da família, no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo. A menina saiu para catar latinhas com a prima. Ela estava tentando ajudar os pais. O carro dele estava no ponto do ônibus lá, ele veio de lá e pegou elas aqui, ali, ó. Levou elas lá, colocou no carro, pegou pelo braço, colocou no carro e levou. As duas garotas só apareceram 5 horas depois. Quando foi umas 9h30 da noite, ela apareceu aqui toda sanguentada, falando pra mim: mãe, eu fui estrupada. A garota foi violentada por este homem, José Apolinário, 47 anos, na casa dele, a cerca de 6 quilômetros de distância da borracharia. A prima escapou da violência, mas foi obrigada a assistir ao estupro. O homem aproveitou que a mulher e os filhos tinham saído para ir à igreja. Ele tinha dado muitas voltas, ele tinha levado para casa dele. E lá tinha uma sala que estava no colchão, acho que ele morava. E ele tinha tirado a minha roupa pela força e ele mandava eu calar a boca. A menina conseguiu levar a mãe até a casa do suspeito. Alexandra veio até esta delegacia, prestou queixa e deu o endereço dele aos policiais. Eles foram até lá, mas o acusado já tinha fugido. O delegado que cuida do caso diz que ele pode ser preso a qualquer momento e pode pegar de 6 a 10 anos de cadeia. O inquérito está praticamente concluído. Mas enquanto o estuprador continua solto, a família não tem sossego. Alexandra tem medo de que José Apolinário possa voltar e reúne forças para pedir justiça mais uma vez. A gente tá vivendo que tem que viver, mas é daquele jeito, é triste, viu? É triste pra uma mãe saber que teve uma filha estrupada, é triste. Mas quando você sabe que o cara é casado, tem família, tem uma vida até mais ou menos, sabe, fazer uma coisa dessa, meu, um senhor de idade já é um senhor de idade, ele já não é novo mais, é um senhor de idade. Eu quero justiça, quero que ele pague porque ele fez, sabe? Só isso, só. Eu quero que ele pague porque ele fez. Prepare-se. Relato que você vai ver a seguir é chocante. São as confissões de um pedófilo. Este homem não será identificado. A história que será contada a seguir aconteceu entre 4 paredes, entre ele e um menino próximo à sua família. Porque eu tinha acabado de fumar maconha, ou seja, eu estava muito doido. Aí eu peguei ele, o meu pé endureceu, aí pedi para ele pegar, ele pegou. Aí depois eu fui, fiz sexo oral nele, depois eu virei ele de lado e passei o pênis no bumbum dele. Aí ele pediu para parar, eu parei. Numa outra ocasião, a vítima foi uma menina de 9 anos. Eu sei que ela estava de short e calcinha. Aí eu fui e falei pra ela tirar o short, ela tirou. Eu só cheguei a afastar a calcinha dela assim e toquei com a mão esquerda na vagina dela. Só. O homem sabe que tem um problema e procurou ajuda profissional para resolvê-lo. Hoje diz estar curado, mas tem medo de uma recaída. Eu chego até a masturbar pensando em crianças, no sexo feminino. O pedófilo ou ex-pedófilo controla seus impulsos com a ajuda de remédios que inibem os hormônios sexuais. Remédios prescritos por um psiquiatra que também prefere preservar sua identidade nessa conversa. Depois que você fez o tratamento aqui, comigo e tal, você acha que você reduziu um pouco aquela loucura sexual, assim, aquela agitação sexual sua que você tinha? Desejo, eu por ser homem, né? Desejo por mulher, eu sempre voltei. Mas assim, a sua atividade sexual? Não, diminuiu bastante.
Antigamente tinha muita. Eu falava assim, nossa, cara, eu quero transar de qualquer jeito e ir. Se eu parar o seu tratamento agora, você vai voltar quando ele ter crime de pedofilia. Você quer parar o seu tratamento? Não, eu prefiro continuar. Prefere continuar? Prefiro. Você acha mais tranquilo, mais seguro? É mais tranquilo, bem mais seguro. O abuso sexual que ele sofreu na infância ajuda a explicar o comportamento de hoje. Eu creio que eu tinha esses desejos meninas entre 11, 12, 13 anos de idade, nessa faixa de 11, 12, 13 de idade, porque eu, quando eu era mais jovem, nessa faixa de idade também, eu fui assediado também por mulheres adultas já, mulheres que já tinham uma fase adulta. Me beijavam na boca. Eu fui vítima, né, de homossexuais também, né? Os abusos começaram em escolinhas de futebol. 2 foram treinadores de futebol, né? Mas no outro que eu trabalhei como Michê, você ganhava dinheiro dele. Isso. Qual idade você tinha? Eu devia ter uns 15 anos. E esse cara tinha quantos anos? Devia uns 38, 40 anos. Quem que era essa figura? Só sei que ele tinha um óculos e a gente foi pro motel, chegou lá e fez o que quis. O medo jogava a favor do treinador. Vivia fazendo sexo oral em mim o tempo todo. E eu não tinha coragem de falar nada pra ninguém. E ele praticava essa pedofilia em mim também. Hoje, a vítima de pedofilia trava uma luta contra os seus próprios impulsos. Você continua com essas práticas? Não, com práticas não. Vamos dizer assim que eu chego a ter desejo por... desejo de pedofilia, desejo. Se você casar um dia e tiver um filho, não é arriscado você tentar mexer com esse filho, não? Nunca, de jeito nenhum. E olha aquele mexer, porque eu sei o quanto eu fui errado. O caso desse homem reforça uma tese muito aceita nos consultórios psiquiátricos. Vítimas de pedofilia sem um tratamento adequado hoje podem se tornar pedófilos amanhã. É o que eu penso, eu acho que eu pratiquei esses atos porque eu fui vítima disso também. É o que eu sempre pensei, isso achou o X da questão. Estarrecedor. Políticos e autoridades levavam crianças para o motel. Essa menina tem menos de 10 anos de idade. A mulher que segura sua mão é uma cafetina. O trabalho dela é conseguir crianças e adolescentes virgens para gente que tem muito dinheiro e influência no estado de Roraima. Esta é a casa de um procurador do estado, um dos clientes preferenciais da cafetina. Com a ajuda dela, o procurador leva a menina para um passeio. A garotinha não sabe, mas está sendo levada para um motel. Na sequência de imagens assustadoras que você vai ver a seguir, há um pouco de tudo. Nesse outro flagrante, a cafetina usa a própria filha para atrair coleguinhas de escola para suas armadilhas. Mas a quadrilha que pratica exploração sexual contra crianças está prestes a ser desmascarada. Cada peça desse teatro de horrores vai cair. Sexta-feira, 6 de junho, a Polícia Federal invade a casa de um dos homens mais importantes de Roraima. Os agentes vão cumprir um mandado de prisão contra o até então Procurador-Geral do Estado, Luciano Queiroz. Em outra parte da cidade, a polícia também entra na casa de um dos homens mais ricos de Boa Vista, o empresário Valdivino Queiroz da Silva. Ele recebe uma ordem dos policiais. Seu Valdivino, Polícia Federal, abre a porta e sai. Abre a porta e sai. Não vai pra dentro não, entendeu?
A Operação Arcanjo da Polícia Federal revelou um esquema de exploração sexual de menores que funcionava há anos e não faltaram provas para denunciar os criminosos. Essas imagens mostram Lidiane do Nascimento Fu, acusada de ser a aliciadora das meninas. Ao lado dela, uma criança de menos de 10 anos. As duas chegam na casa do Procurador-Geral do Estado, Luciano Queiroz. Repare nesse carro importado que chega agora na casa. Primeiro, Lidiane entra segurando a menina pela mão. Depois entra o carro. O procurador desce do veículo para conversar com Lidiane. Pouco tempo depois, a menina entra no carro de Luciano Queiroz. Depois, os três seguem para um motel. A Polícia Federal prendeu 8 pessoas envolvidas no esquema. Lidiane Fu e o marido Givanildo dos Santos Castro eram os aliciadores das crianças. Um major da Polícia Militar, Raimundo Ferreira Gomes, mantinha relações sexuais com menores e também conseguia meninas para encontros com outros adultos. O Procurador-Geral do Estado, Luciano Queiroz, era o principal cliente. Os irmãos José Queiroz da Silva, o Carola, e Valdivino Queiroz da Silva, donos desta rede de lojas de eletrodomésticos e concessionárias, também pagavam por sexo com crianças. Além deles, foram presos outro empresário, Jackson Ferreira do Nascimento, e um funcionário do TRE de Roraima, Hebron Silva Vilhena. Esta é uma das vítimas da rede de pedófilos. Ela tem 13 anos. Ficou grávida depois de ser abusada pelo procurador e ainda está envergonhada. Na hora que foi entrar no motel, como é que foi? A Lidiane pediu pra não tirar minha roupa. Aí ela encheu a banheira, eu fiquei assistindo televisão. E depois? Depois a gente foi pra banheiro. Na hora você estava assustada? Você estava entendendo o que estava acontecendo? Não. Você achou que era o quê? Uma brincadeira? É, me assustou. Por quê? Porque a Lidiane falou que ele não ia pegar nas minhas partes. Aí ele pegou, eu fiquei assustada. Você falou pra ele alguma coisa? Não. Na Operação Arcanjo, os policiais federais passaram 5 meses observando a rotina dos acusados e registrando imagens e descobriram que grande parte dos encontros com as crianças acontecia nesse motel. A polícia diz que não interrompeu esses encontros para reunir provas que pudessem desmontar toda a quadrilha. Segundo a polícia, ele estaria explorando sexualmente menores há pelo menos 10 anos. Na casa dele foram encontradas fotos antigas. São várias imagens fortes. O fetiche do ex-procurador é posar ao lado de meninas em cenas sugestivas. Essa é uma mãe desesperada. Ela descobriu que a filha de 13 anos foi abusada por um dos integrantes da rede de pedofilia. Depois que a rede de pedófilos foi descoberta, a filha dela fugiu de casa e ficou 3 dias escondida, com medo das ameaças. A senhora conseguiu conversar com sua filha depois de tudo? Consegui conversar. Ela estava muito apavorada, sofrendo ameaças. Horas depois dessa entrevista, a polícia prendeu o homem que estava ameaçando a menor. Ele é um policial civil que seria segurança do empresário Valdivino Queiroz. O senhor estava ameaçando a criança por ordem do Valdivino? Não, senhor, não, senhor. Por que o senhor fez isso? Eu não ameacei ninguém, senhor. 2 dias depois da prisão, o suposto segurança foi encontrado morto na cadeia com um tiro no peito. Segundo a Polícia Civil, ele tomou a arma de um agente do presídio e se matou. Para a família dele, foi uma queima de arquivo a mando da máfia dos pedófilos. A maneira mais eficaz de desestimular outros pedófilos a sair das sombras é manter esses aí atrás das grades pelo maior tempo possível. Nos Estados Unidos, a Igreja Católica se desculpa pela atitude dos padres pedófilos, mas não consegue se livrar de novos escândalos. A semana começou com mais uma denúncia de pedofilia envolvendo a Igreja Católica nos Estados Unidos.
O padre Wallace Harris, de 61 anos, foi acusado de abusar sexualmente de um menor na década de 80. Há 19 anos, à frente desta igreja no Harlem, ele nega as acusações, mas foi afastado pela arquidiocese. O padre Harris foi um dos organizadores da missa do Papa Bento XVI em abril, no estádio dos Yankees, em Nova York, na viagem em que o líder católico pediu desculpas aos americanos por abusos contra crianças e adolescentes. Para muitos veículos da imprensa americana, este foi o principal motivo da viagem: pedir desculpas. Dos 42 mil padres do país, 3 mil foram acusados de pedofilia nos últimos 6 anos. Franklin Becker foi um deles. Chegou a trabalhar em 9 paróquias diferentes antes de ser afastado da igreja e preso. Com a foto da primeira comunhão nas mãos, este homem pede punição para o padre que abusou sexualmente dele durante anos. Os depoimentos de padres pedófilos são chocantes. Esta é a gravação do ex-padre Oliver O'Grady em um tribunal dos Estados Unidos. Ele conta como agia para abusar das crianças. Hi Sally, how you doing? Come here, I want to give you a hug. You're a sweetheart, you know that. Very special to me. I like you a lot. O'Grady se ordenou na Irlanda, mas trabalhava na Califórnia. Na corte civil, onde foi acusado de sodomizar uma criança, confessou detalhes dos crimes. The boy was tall or fat. That wouldn't attract me. I tended to take boys that were rather slim built. I tended to be attracted to the genital area, and there was a part of me would kind of want to be in touch with that, or to discover that, to see that in this particular boy. Uma das maiores críticas feitas à Igreja Católica nos casos de pedofilia é não ter entregue rapidamente os padres denunciados às autoridades. O debate é antigo nos Estados Unidos e a pressão também. A arquidiocese aqui de Nova York já chegou a distribuir cartilhas em escolas, alertando as crianças para não ficarem sozinhas com adultos em salas fechadas. As denúncias de pedofilia enfraquecem a Igreja Católica, que já enfrenta o êxodo de fiéis. Um levantamento da Universidade Georgetown, aqui nos Estados Unidos, mostrou que 257 igrejas católicas fecharam as portas entre 2005 e 2007 no país. E outro objetivo das viagens do Papa Bento XVI é, sem dúvida, reverter este processo. O médico garante que consegue controlar os impulsos sexuais de pedófilos com a castração química. O médico psiquiatra Marcelo Caixeta está acostumado a tratar pacientes pedófilos. Raramente eles chegam aqui pelas próprias pernas. Na maioria das vezes, são trazidos por alguém da família que conhece bem o problema. Marcelo classifica a pedofilia como doença e divide seus pacientes pedófilos em 2 tipos. O primeiro, que ele chama de tipo 1, é um psicopata, um homem ou uma mulher que age sem remorsos e que pode se interessar sexualmente por pessoas adultas, tanto quanto por crianças. Que é aquele que gosta de todo tipo de mulher e tal, e começa com as de 18, 16, por que não 12, por que não 10? O tipo 2, segundo Marcelo, é tímido, inseguro e trata a criança de igual para igual, como se ele também fosse uma criança. O médico diz que o tipo 2 tem medo de se relacionar com pessoas adultas e assumir compromissos. O tratamento proposto por Marcelo e que já vem sendo aplicado com sucesso em seu consultório é a chamada castração química, um termo rejeitado pelo próprio médico, mas que traduz em linhas gerais o que acontece com os pacientes que não conseguem controlar sua energia sexual a ponto de usá-la para cometer um crime. O tratamento é feito basicamente de 2 formas. Na primeira, o paciente é medicado com remédios injetáveis que entram na corrente sanguínea e chegam ao cérebro. Lá, eles inibem a produção das substâncias responsáveis pela produção de hormônios sexuais, como a testosterona. Outros tipos de tratamento produzem hormônios artificiais. Eles entram no sangue para limitar o espaço dos hormônios sexuais ou atuam como falsos hormônios. O médico explica que, de acordo com a gravidade do caso, é possível aumentar ou diminuir a dose. E, ao contrário da castração física, essa não é irreversível.
E você pode, desde eliminar totalmente o desejo, né? Naqueles casos muito graves, que se ele tiver desejo ele vai partir para uma criança, por exemplo, até manter o desejo dele num nível tolerável e controlável para ele. Vamos supor que ele tem um desejo pela mulher, consiga ter um sexo com a mulher e tal, mas não tenha naquele momento o desejo pela criança, ou não tenha atuação do sexo com a criança. Avô pedófilo. Mãe pega sogro na cama com a filha de 2 anos. Pais que trabalham fora são obrigados a deixar os filhos sob os cuidados de alguém. Para muita gente, nessa hora, melhor do que creche ou babá é poder contar com os avós. Para uma família aqui de Bauru, no interior paulista, o pesadelo da pedofilia veio de onde menos se esperava. Felipe e Amanda, 2 irmãos. Ele tem 7 anos, ela só 2. Eles brincam no quintal, alheios ao drama vivido pela família. Numa manhã de sábado, a mãe deles flagrou o sogro com a filha na cama. Eu vi a porta do quarto do avô dela, que estava encostada. Eu sempre tinha mania de chamar a Amanda, Felipe. Aquele dia eu não chamei ninguém, simplesmente eu falei, acho que ela tá lá, né? Entrei, aí ele tava na cama, com a roupa abaixada, o short aberto, e ele tinha baixado a roupinha da Amanda assim até as coxinhas. Só nesse dia a mãe percebeu que era mesmo verdade tudo aquilo que o filho contava sobre o avô. Tinha contado que o avô dele mandava ele deitar lá na cama, ficava esfregando no bumbum dele. E eu falei, ele conta muita, sabe? Ele inventa cada, você tem uma cabeça para inventar. O avô está preso. No inquérito conduzido por este promotor, os depoimentos de 2 filhos do acusado, hoje já adultos, foram cruciais para mantê-lo na cadeia. Eles contaram que quando eram crianças, também foram abusados. Uma relação que evidencia que esse cidadão tem gosto pela pedofilia. O avô pedófilo de Bauru pode ser condenado a 20 anos de prisão e ter a pena agravada por causa da relação de parentesco com as vítimas. A hora eu queria matar ele, né? Aí ele conseguiu escapar. A reação ao ver um filho sofrendo abuso sexual é imprevisível. A maioria perde o controle. Casos de pedofilia são denunciados para o Disque 100 diariamente. O serviço é ligado à Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo. A ligação é gratuita e quem denuncia não precisa se identificar. Além da bebida, ela usa risco. Em média, o serviço recebe mais de 2.000 chamadas por dia. Cerca de 90 são denúncias. Elas vêm crescendo com a mudança da sociedade brasileira para uma menor tolerância em relação a esse tipo de crime. Hoje, nós temos certeza de que a população sabe que esses casos, mesmo acontecendo dentro de casa, eles têm uma repercussão pública e devem chegar ao poder público para que se tome providências. Não é porque a pessoa tem uma doença mental que ele não pode ser preso e não pode ser punido. Pode sim. As únicas doenças mentais que não podem ser punidas são aquelas que a pessoa perde o juízo. Ela está totalmente fora de si no momento do ato, né? Que não é o caso da pedofilia. O pedófilo sabe o que ele está fazendo. Isso mesmo, a punição é a única esperança para tirar das ruas os agressores de vítimas que não merecem se esconder nas sombras, enquanto eles, os criminosos, andam à solta. Você ficaria mais aliviada se ele fosse preso? Ficaria aliviada. Em Florianópolis, um crime difícil de provar deixa cicatrizes profundas na mãe e na filha. Em instantes, no Câmera Record. Em Florianópolis, um crime difícil de provar deixa cicatrizes profundas na mãe e na filha. O sorriso meigo de hoje esconde um passado de dor e sofrimento. Anaí perdeu a audição ainda criança e tem problemas para falar. Mas seu maior pesadelo foi com o pai. Hoje conseguiu superar quase tudo o que passou e ainda tenta driblar dificuldades que ficaram como sequelas dos abusos.
que eu tenho dificuldade assim, então afeto para esse pessoas, qualquer pessoa. Eu tenho dificuldade assim, então um relacionamento mais diretor. A questão para não afetar mesmo, porque assim as pessoas mais queridas, mais próximas que me marcaram, então eu quero evitar qualquer proximidade e que querem me fazer feliz. Anaí começou a ser molestada pelo próprio pai por volta dos 10 anos de idade. Os abusos só cessaram 12 anos depois, quando ele mudou de cidade. Eu já havia denunciado isso quando estava separada e ninguém acreditou em mim. Juízes, a escola, ninguém acreditou. Eu fui taxada por louca. Dona Marlete sabia que as outras duas filhas, irmãs de Anaí, também eram vítimas do pai, mas afirma que nada podia fazer. Porque é muito difícil, é um crime entre quatro paredes e as pessoas não acreditam. Eu tenho amigos próximos que eu vejo que quando eu falo ainda duvidam. A senhora acredita ainda numa decisão séria da justiça? Eu acho que não. Por causa dos abusos, Anaí move contra o pai 2 processos. Na vara civil, o juiz acabou julgando improcedente a ação e o caso foi para a segunda instância. Já o processo criminal, que se arrasta por 8 anos, ainda aguarda julgamento. Anaí demorou para ser ouvida, mas conseguiu se tornar um símbolo da luta contra o abuso sexual em Santa Catarina. Hoje ela estuda ciências sociais, milita em defesa dos portadores de necessidades especiais e faz palestras sobre o que viveu. É claro que tem sequela, claro que não dá para esquecer, mas é possível superar, porque o passado, assim, tem esse aqui, frecha continuando. O Câmera Record alerta: a internet é uma porta aberta para pedófilos. Daqui a pouco. Alguns cliques e um risco real invade a casa na ausência dos pais. Numa sala de bate-papo, criamos nome falso e personagem virtual, uma garota de 14 anos. Entramos na conversa de adultos sobre sexo. Quando aparece a idade, muitos homens se interessam. Um deles se apresenta como André. André pede para continuar a conversa num programa de bate-papo privado. Durante 3 dias seguidos, ele insiste para ver a garota. Finalmente, pedimos para ver o rosto de André. Ele não mostra, mas com uma câmera revela partes íntimas do corpo e faz gestos obscenos na frente de quem ele acredita ser uma garota de 14 anos. Nesta ONG que combate pedofilia na rede, o número de denúncias saltou de 1.600 em 2005 para quase 40 mil no ano passado. A explicação para tal crescimento está no site de relacionamentos Orkut, que tem mais de 30 milhões de usuários só no Brasil. Até 6 meses atrás, o site se recusava a revelar dados de quem divulgava pornografia infantil. Eles costumam também utilizar desenhos, personagens de desenhos animados, representados em cenas de abuso sexual de crianças, e o objetivo é passar para a criança a ideia de naturalidade, como se sexo entre crianças e adultos fosse algo normal, uma vez que o super-herói, que é uma referência para a criança, está ali representado numa cena de sexo explícito com crianças. Dias depois do site anunciar novas regras, nossa equipe constatou que ainda há muito material impróprio na rede. Entramos em comunidades que se dizem contra a pedofilia. No perfil de alguns frequentadores, descobrimos vídeos que mostram adolescentes se beijando, posando com roupas sensuais, fazendo striptease e até boneca erótica. No mês passado, o Ministério Público determinou que os provedores de internet coloquem um fiscal para monitorar as conversas nas salas de bate-papo e exibam propaganda para alertar as crianças. Os médicos concordam que a pedofilia é um desvio de conduta que pode ser classificado como doença.
As evidências são de que fatores ocorridos na infância têm um grande peso na formação psicológica e no caráter do pedófilo. Isso não exime o pedófilo, no entanto, de responder criminalmente pelas ações que comete. A nossa viagem pelo mundo cruel da pedofilia termina aqui. Esperamos você na próxima sexta-feira com mais uma grande reportagem. Obrigado por sua companhia e tenham todos uma ótima noite. Antena Paulista. Olá, muito bom dia. Parque do Carmo, Itaquera.